Olá, buenas noches a todos, boa noite a todos os amigos. Hoje é um dia muito feliz porque temos uma charla muito importante com um tema muito interessante que será desenvolvida por Dr. Luis Romagnolo, que é muito conhecido em toda a América Latina, um dos diretores de IRCAD de América Latina, uma pessoa com grande experiência em tratamento de câncer de recto e que hablará de todas as inovações tecnológicas associadas a isto. Pero esto não é o único motivo por que estamos muito felizes hoje. Temos também a companhia de dois grandes e queridos amigos, Dr. Juan Carlos Patrón Uriburu, que é conhecido cirurgião de Buenos Aires, do Hospital Britânico, uma pessoa com grande experiência em tratamento de câncer de recto, em laparoscopia, em cirurgia minimamente invasiva, e que nos vai brindar com suas considerações depois da charla de Luis. E mais que tudo, nosso grande contentamento por ter junto a nós nossa querida professora, nossa querida amiga, nossa querida mestra, nosso ícone, a querida professora Angelita Haber-Gama, que dá nome a esta fundação, que foi criada com o objetivo principal de difundir os conhecimentos de coloproctologia, difundir os avanços tecnológicos relacionados principalmente a câncer de reto, pero de todas as enfermidades colorectales. Doutora Angelita também, ao final, fará suas considerações e comentários depois da charla de Luis. E, finalmente, me gostaria muito agradecer toda a colaboração de todo o time da Fundação Angelita Haber-Gama por nos ajudar nesta organização, nesta gravação e a difusão para que todos venham esta noite aproveitar a charla de Dr. Luis. Dr. Luis Romagnolo, muito agradecido por sua presença e a palavra está com você. Gracias. Buenas noches, muchas gracias, Dr. Fábio. Primero, es un honor poder acá estar hablando con ustedes. Para mí, un honor porque estar hablando con el profesor Angelita acá, me escuchando, não sei se é muito êxtase para mim, estou muito feliz com isso. É um amigo que é professor, amigo Juan Carlos Patrón, que é conhecido de todos. Então, para mim, eu creio que é um momento muito feliz e muito importante de minha carreira, poder acá estar falando com pessoas e com o professor Angelita. Dr. Fábio, você sabe que para mim como é importante. Eu trabalho em Hospital de Câncer de Barretos. Temos um grande volume e nada disso poderia ser possível se não fosse por todos os ensinamentos que a doutora Angelita nos ensinou e nos ensina sempre com os estudos, com todos os treinamentos em si. IRCAD também existe acá porque a doutora Angelita nos ajudou muito. Então, é sempre um honor poder compartilhar com vocês. Então, agradecer felicitar a todos, agradecer à Associação Latino-Americana de Coloproctologia por este evento muito importante. Bom, eu tenho acá uma missão muito importante que é falar sobre inovações tecnológicas em tratamento de câncer de reto. Eu vou compartilhar minha pantalla agora. Creio que isto, ok? É possível? Todos conseguem? Sim, Luis, todos estamos vendo. Ok. Então, primeiro, como temos que começar, como começamos com inovações tecnológicas em cirurgia para câncer de reto? Não podemos esquecer de onde estamos. Então, esta é uma imagem do Hospital de Câncer de Barretos. Acá abaixo está a IRCAD. Então, gostaria primeiro invitar a todos que queiram conhecer, vir para Barretos, conhecer o nosso hospital. IRCAD, tudo que temos acá é muito importante. Se queiram vir acá, sempre podemos chamar. Para começar sobre isso, temos que falar sobre como todos nós começamos. Começamos com quando Ernest Miles
já descreveu a técnica de ressecção, de ressecção para tumor de reto distal. E como aprendemos isso no começo, era somente com as mãos, não conseguimos identificar muitas coisas, se desenvolveu muito até agora, mas no começo tinha muitas dúvidas, muitos problemas, mas era o tratamento gold standard para a cirurgia, como cirurgia convencional, que é a cirurgia aberta com as mãos. Mas depois de 1908, temos desenvolvimento muito importante, mas somente em 1982, quando Bill Held descreveu a técnica de excisão total de mesorreto, como quando vai ser sacar a peça num envelope de mesorreto para evitar a fratura da grasa de reto. Isto se cambiou todo, se cambiou a recorrência de câncer quando se conseguia fazer uma ressecção completa. Mas a combinação de o tratamento correto com a ressecção total de mesorreto e quando se preservava o plano sagrado, Holy Plane, que Birrillo descreveu, se diminuiu muito a recorrência. Mas qual era o problema que identificamos? O problema é que depois a qualidade de mesorreto tinha que ser evaluada melhor. Então, professor Kirk publicou que devemos preservar a grasa e evitar a fratura com as trações, quando hacemos uma tração com as mãos, para evitar a fratura de mesorreto. Então, ressecção com incisão total de mesorreto, evitar a fratura da grasa, isto já foi uma inovação tecnológica, mas não especificamente tecnológica com equipos, com devices médicos, não, solamente com preservação de nervos, mas muito difícil, porque com as mãos podia se fraturar e se romper os nervos. Mas o que se passou? Quando falamos sobre nervos, os resultados funcionais, esses são os mais difíceis. Por quê? Podemos fazer uma cirurgia magnífica, uma cirurgia muito linda, mas sacamos os nervos na origem, porque as mãos têm uma força muito grande, não conseguimos fazer a ressecção perfeita porque não conseguimos identificar. Bom, como cambiamos isso? Quando se apareceu estas duas pessoas, quando Jacobs e Plasencia publicaram a utilização da laparoscopia para a cirurgia coloretal. Por quê? Porque com a laparoscopia conseguimos identificar melhor, porque temos estruturas melhores para identificar. Mas isso em 1991. Então, o que tínhamos? Tínhamos uma pantalla que não era muito perfeita como hoje, tínhamos câmeras que não tinham tanta qualidade, mas mesmo assim se podia fazer a cirurgia laparoscópica minimamente invasiva para cólon e reto. Mas muitas dúvidas apareceram, mas as imagens se cambiaram, e se cambiaram para melhor, e podemos identificar estruturas como essa. Neste vídeo que está passando aqui à esquerda, é uma cirurgia de professor Leroy, fazendo uma dissecção onde se identifica a banda de Walsh, os nervos que se vão sair de parede pélvica lateral e se vão diretamente para o reto. E quando se faz essa cirurgia com as mãos, se não se identifica muito perfeito, se le saca todos os nervos, está paciente sem tumor nenhum, mas também não está sendo, tem disfunção erétil, disfunção miccional, enfim, problemas que vão ser, a qualidade de vida se vai diminuir muito, muito, e este é um problema. Ok, caminhamos mas o que se passou foi isso. Quando se comparava a ressecção no começo de laparoscopia com aberta, os índices de conversões eram grandes a quase 34%. Mas a pergunta foi, alguém de nós deixou de operar por laparoscopia porque a taxa de conversão se foi alta?
Não. Mas por quê? Porque a qualidade da imagem se cambiou e se melhorou. Então, agora eu vou começar a falar sobre como cambiamos a inovação e como utilizamos a tecnologia. Primeiro, com imagens perfeitas. Então, acá o que temos? Eu vou passar um vídeo que é uma imagem que está em 4K, uma imagem que eu conseguimos fazer em vivo, em 3D, mas o que estão vendo acá é uma imagem completamente em 4K. E por que é importante? Porque acá conseguimos utilizar uma laparoscopia com um instrumento monopolar e conseguimos identificar os nervos perfeitamente. Então, você pode ver acá, a derecha abaixo, o nervo hipogástrico direito se passa acá abaixo e depois conseguimos identificar o plano completo de Biorhild, sagrado de mesorreto. Por quê? Porque temos uma inovação que é a imagem perfeita para identificar passo a passo. Não se cambiou a técnica cirúrgica. O plano é o mesmo. O que se cambiou foi que conseguimos identificar e, o melhor, não trabalhamos mais solo, porque a dissecção de mesorreto, quando se fazia solo ou aberta, era uma imagem completamente que solamente o cirurgião poderia ver ou sentir. Acá não. Acá temos pessoas com auxiliar, pessoas que estão em quirófano com nós, que se podem ajudar a fazer uma dissecção um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, e conseguimos ter os nervos completamente preservados. Então, você pode ver acá, estou fazendo a dissecção posterior com uma imagem em 4K perfeita. Eu vou passar um pouco esse vídeo para mostrar o final para vocês, que imagem que queremos. Queremos esta imagem acá. O nervo hipogástrico completamente intacto, perfeito. E isto conseguimos com quê? Com uma qualidade de imagem perfeita. Claro que o adestramento do cirurgião tem que ser completo, mas acá esta imagem final. Temos o hipogástrico à esquerda, hipogástrico à direita, que nos ajudou muito. Por quê? Porque temos uma qualidade de imagem e treinamento para hacer. Sim, mas o que se passou com nós agora? Agora, este é o problema. Estamos caminhando para cada vez mais ficar mais obesos. Então, o que passa? Homens obesos, pelvis estrechas, não se consegue fazer uma dissecção correta e temos que melhorar cada vez mais a tecnologia. Estes são os pacientes que agora estão com nós no hospital, cada vez mais obesos ou reversões de Hartmann de pacientes que começaram com uma cirurgia aberta e depois têm que fazer. Então, precisamos desenvolver mais a tecnologia. Então, o que vamos fazer? Como vamos melhorar agora mais a tecnologia? Então, com esses dados todos, que são as dificuldades que temos, os grapadores não têm uma articulação perfeita e muitas vezes temos que fazer o quê? Utilizar mais de 2 grapas, 3, isto se aumenta o número de fístula, a pelve estreita, pacientes muito obesos, e a pelve temos problemas com estruturas muito cerca uma da outra. E o que temos que fazer? Então, eu vou passar um vídeo para mostrar o que vocês vão fazer. Me digam, alguém de vocês consegue identificar o que eu estou fazendo acá? Dissecção de mesorreto? Mira, eu vou utilizar o grapador e não consigo identificar nada. Se vou ter uma margem distal correta ou não, porque a pelve é estreita. Eu vou deixar passar este vídeo completo para vocês. Mira o grapador entrando à direita e eu vou tentar fazer a grapar lá muito baixo e não conseguimos fazer nada. Nada. Então, o que temos que pensar? Foi o que se desenvolveu com a excisão total de mesorreto transanal. Porque com esta tecnologia conseguimos identificar melhor a margem distal, conseguimos identificar melhor o tratamento, a identificação do tumor. E quando trabalhamos em 2 times, 2 equipos de abdômen superior e transanal, hacemos um rendezvous, hacemos um encontro do time de abaixo, do time de arriba, para conectar. Mas para isso temos que ter uma tecnologia.
Eu vou passar um vídeo que foi que Itzel Vela, uma amiga de México, me enviou. E acá temos o quê? Temos um evacuador de humo perfeito, temos um insuflador de alto fluxo que se vai conseguir fazer uma melhor identificação de planos. Então, com este caso, conseguimos fazer uma dissecção transanal de baixo para cima, preservando os nervos, preservando a artéria, e conseguimos fazer uma anastomose muito baixa, preservando. Mas esta tecnologia foi importante? Eu creio que sim. Por quê? Os dois artigos publicados por professor Birhud e professor Wexner, creio que seja uma nova solução para problemas antigos. E que veio os estudos? Este é um estudo muito importante, iniciou com 720 casos, depois com 1.500 casos, e que se mostrou que é seguro, tens uma qualidade de margem distal, é factível e tens uma qualidade de mesorreto perfeita. Então, creio que excisão total de mesorreto agora é o melhor, é o tratamento gold standard para cirurgia de reto. Então, me vem esse artigo agora que diz quantas cirurgias nós temos que fazer para melhorar a qualidade da dissecção quando hacemos excisão total do mesorreto transanal. E, diga, a curva de adestramento diminui os problemas depois de 40 casos. Este é o problema. Quem de nós tem experiência com muito volume de câncer de reto por laparoscopia para ser transanal mais de 40 casos? Muito poucos lugares no mundo todo. Eu creio que Dr. Angelita, em Instituto Abergama, em Oswaldo Cruz, tem excelente experiência. Hospital das Clínicas pode ser, Barretos, alguns lugares que podemos fazer muitos casos de câncer de reto, para depois diminuir essa curva com 40 casos. Então, eu creio que muitas vezes a inovação tecnológica pode ser muito fácil, porém, temos que ter um pouco de cuidado para saber se estamos listos para fazer este procedimento. E o que fizemos acá? Este é um vídeo que levantamos a excisão total de mesorreto transanal com um single port abdominal. Então, estão vendo acá que eu estou fazendo pelo sítio da ileostomia a colocação de um portal. Estamos fazendo toda a parte abdominal com um single port, mas utilizamos o quê? Uma câmera de 50 centímetros de 5 milímetros, que para o assistente ficar mais atrás. E utilizamos energia avançada. Então, utilizando todas as tecnologias comigo agora. Energia de bipolar avançado. Eu não utilizo clipe nesse caso. Hacemos a dissecção toda da parte abdominal e hacemos a liberação de ângulo esplênico. Hacemos toda a dissecção, preservando nervos, preservando artéria, preservando toda a possibilidade, mas você vê que é difícil. Mas eu vou passar um pouco para vocês verem. Terminamos a parte abdominal. Vamos selar os vasos. Me gusta muito. Acá você pode ver o ureter se movimentando. E acá eu vou começar transanal. Então, um pouco mais acá. O que eu vou fazer? Vou passar o dispositivo transanal, que é o TEL, e vou fazer a dissecção transanal. Então, eu consigo preservar toda a margem distal. Eu vou continuando de secar. Eu não tenho um evacuador de humo muito o melhor que todo, então temos fica se colabando reto, mas conseguimos identificar passo a passo e, por fim, sacamos o espécimen transanal, cerramos com uma areta transanal e, por fim, um grapador e hacemos uma anastomose coloretal distal e o paciente com um sítio solo de um orifício no abdômen. Então, eu creio que é importante. Não sei, mas eu vou agora regressar a uma imagem de começo. Os resultados funcionais. Muitas vezes, mesmo por laparoscopia, temos dificuldades para identificar os nervos. Como podemos melhorar isso? Então, o que desenvolvemos acá foi um device novo que utilizamos o navegador de neurocirurgia para fazer dissecção com identificação de
nervos e artéria. É uma navegação utilizando este device. E acá é um vídeo que eu tenho. E com este vídeo conseguimos identificar o tumor, conseguimos identificar com uma tomografia ou uma ressonância magnética de pelve, e conseguimos calibrar os instrumentos que, como dissector e nas manos, é como se fosse um GPS de dissecção. Conseguimos identificar onde estão os nervos, a artéria, a vena, neste caso, com 2 milímetros de precisão. E eu vou mostrar agora, então, como estou encostando muito cerca da aorta, e na tomografia se mostra em tempo real que estou perto da aorta. E assim podemos fazer cirurgias transanal, cirurgia abdominal. Este cá é outro vídeo fazendo uma cirurgia transanal com o navegador. E podemos identificar os nervos. Como identificamos os nervos? Através quando exportamos as imagens para 3D e conseguimos colorir com amarelo, com azul, com rojo, cada estrutura, e exportamos em 3D e fazemos uma fusão de imagens que nos consegue identificar se estamos mais à direita ou mais à esquerda, se estamos muito cerca da uretra ou da próstata, e podemos evitar problemas que podemos ter no futuro. Complementando tudo isso, temos que falar um pouco de quê? A fluorescência, que se veio para ajudar em muito a dissecção e anastomose segura distal. Mas isto não é novo, porque a fluorescência se desenvolveu em 1955 e já foi aprovada por FDA em 1959. Mas por que ficou importante a fluorescência? Porque agora temos imagens e pantalhas que conseguem fazer a fusão de imagens importantes para nós outros identificar. Mas o que é a fluorescência? A fluorescência é um instrumento que, através de uma câmera infrarroja, quando instilamos no paciente indocianina na vena do paciente, se consegue identificar estruturas que não se conseguia identificar antes. E isso não consegue identificar mais estruturas, e para evitar o quê? Evitar problemas como esse. 2 dias depois de uma cirurgia, paciente com dolor, paciente que não está bem, e temos o cólon que vai para abaixo completamente negro, completamente com nada, isquêmico, com isquemia total. E isso consegue melhorar cada vez mais. Então, é muito importante essa teste de vascularização. Este é um vídeo que me gusta muito mostrar, que conseguimos identificar com verde toda a arcada, depois de 2 minutos de infusão, se consegue identificar a arcada de cólon que vai para abaixo, e tudo se vê perfeitamente, e conseguimos identificar melhor as estruturas. É claro que podemos fazer mais. Me gusta muito fazer transanal. Este vídeo é muito importante. Eu passo um trocar transanal e vejo o cólon que está abaixo, a mucosa completamente vascularizada. Utilizamos para outras coisas também. Me gusta muito para identificação de linfonodo, tanto pélvico lateral, como obturador, como também em aortoilíaco. Fazemos uma infusão de indocianina muito cerca de tumor, em submucosa transanal, e acá se pode ver que identificamos linfonodos não positivos. É importante falar isso, mas linfonodos que são da cadeia de esvaziamento, que se pode ajudar a identificar melhor. Agora se cambiou muito a qualidade da imagem, e o que temos é isso. Não necessitamos, a câmera não fica mais negra. Você pode fazer em tempo real, e agora continuamos a fazer a cirurgia, e você pode ver que o verde se sobrepõe como uma fusão de imagem, e quando eu chego muito perto, muito cerca com a câmera, eu consigo identificar o cólon que está para abaixo, e se ver que está verde. Estou preparando para ser anastomose, e quando vou chegando com câmera, consigo identificar toda a vascularização de reto.
Também conseguimos utilizar isto para robô e também utilizamos isso para identificação de ureter. Instilamos indocianina no ureter e não necessitamos de catéter que fica rojo ou não. Você consegue identificar o ureter verde, à direita e à esquerda, então para robô ou laparoscopia. Vamos um pouco mais adelante, o que podemos fazer com a indocianina. Este é um trabalho que fazemos em França também, e conseguimos identificar, ainda um estudo que não está terminado, que o paciente que faz radioterapia, e quando vamos fazer depois uma avaliação, se tens uma resposta completa ou não, com indocianina, conseguimos identificar se está verde ou não, e muitas vezes podemos identificar que se tens tumor ainda. Então, eu creio que com a biologia molecular, auxiliando a indocianina, se pode utilizar para avaliação de respostas completas ou não, mas isso ainda está muito em estudo, não terminamos ainda, mas eu creio que é muito importante. Você vê esse vídeo acá, esta imagem acá, comparamos com patologia, comparamos com verde, e depois que acá, no último, não se tem mais, se crê que não tem nada, mas está verde. Então, temos imagem positiva. Então, o verde indocianina ainda está começando a utilizar. E eu creio que o futuro seja para muitas outras coisas, muitas outras possibilidades. E o futuro que existe agora é este. Quando vamos utilizar robô para tratamento de câncer de reto? E agora, eu sempre vou falar com umas imagens que eu aprendi com o professor Melani e o professor Parra, que é uma comparação muito perfeita, que é sobre a laparoscopia e o robô. Estamos assim, é uma questão de tempo. A laparoscopia e o robô, como se estamos acá, são pequenininhos no começo. E depois, o que se passou? A laparoscopia se desenvolveu, mas continuou o mesmo. E o robô? Se cambiou muito. E ficou mais robusto, melhor. E como podemos combinar? A laparoscopia e o robô têm que ser amigos. Tem casos para a laparoscopia e tem casos para o robô. E a taxa de conversão já mostrou que para reto é melhor a robótica. Por quê? Porque se diminui a taxa de conversão, se consegue melhorar para os pacientes. E por quê? Porque as estruturas, os instrumentos são menores e conseguimos fazer uma dissecção mais perfeita, uma dissecção mais correta, onde conseguimos identificar as estruturas e pacientes como este, que é impossível fazer uma cirurgia por cirurgia laparoscópica, e conseguimos identificar imagens como essa, imagens perfeitas. Vou passar um pouco mais acá, onde por pequenos dissecções conseguimos identificar o mesorreto, mas a imagem que eu estou mostrando agora é a mesma imagem que vocês viram por laparoscopia, mas o robô é diferente, porque quando estamos no console, o robô, a imagem é 3D. Então, é a dissecção que temos nas mãos, com a força que temos que fazer, a dissecção é muito menor. E podemos fazer cirurgia muito mais ampla, é muito mais fácil de fazer. Mas, toda vez que eu vou falar sobre robô e sobre essa tecnologia, eu vou falar sobre isso, sobre custo. Quanto custa o robô? E eu me gusta falar sobre isso. O custo do robô. Quando comemos, vamos comer uma hamburguesa, e vamos fazer qual a qualidade desse tipo. O valor é baixo, é muito barato. Mas qual o benefício? A qualidade? Péssima. Mas quando temos um tipo de comida como esta, a qualidade é altíssima, o valor nutricional é perfeito. E quanto custa? O que queremos para o futuro? Temos que pensar o que é melhor. E o melhor é isto. É uma imagem como esta. Este é um vídeo acá que é um pouco mais. Isso. Olha à esquerda. Estão vendo o cirurgião? O mesmo que está sendo por laparoscopia está sendo por robô à direita. Creio que quantas cirurgias você vai fazer com um paciente como esse? Então, eu creio que o robô vem ajudar em muitos esses tipos de paciente. E eu trago acá duas imagens importantes. Professor Melania sendo uma cirurgia laparoscópica. Me pergunto,
quantas cirurgias se dá para hacer num dia com este tipo de procedimento? Depois o cuello de Armando vai ficar como? Dolor todo dia. ¿Existe ergonomia nisso? Não, não existe. Sabemos que fazer laparoscopia tienes que ter treinamento, tienes que ter um equipo, um time de resposta, um time que se vai ajudar com tração, contra tração, mas no robô se consegue melhorar a cada vez mais. O futuro que nós temos é este. Agora muitas companhias, muitas empresas com robô que se vão desenvolver para nós e trazer não uma máquina, e sim isso, a cirurgia digital com inteligência artificial, onde nós vamos fazer o quê? Ajudar numa interface de imagem de cirurgia para ajudar os cirujanos através de novas possibilidades para evitar problemas, assim como o Big Data. Eu creio que um futuro seja, podemos ter todas as imagens de professor Angelita sendo cirurgia e mostrar. Creio que, imagina, professor Fábio, daqui 30 anos, 40 anos, você está operando, ou estou operando, outra pessoa, um residente está operando, e tem essas imagens tua de passado, mostrando, não vá para a direita, não vá para a esquerda. Nós hoje manejamos um auto em todos os lugares do mundo com um GPS. Se virar à direita e errar, a 3 quadras para frente, vira à esquerda e se conserta. Eu creio que esse vai ser a transferência de experiência do cirurgião, que hoje ainda estamos no método Halsted. Quanto mais hacemos, mais treinamos. Então, eu termino com uma imagem como esta. O cockpit de um robô e um cockpit de uma nave espacial. É o mesmo. Hoje conseguimos chegar a muitos lugares com muita tecnologia. E o futuro está num centro, num quirófano, onde a integração, utilização de data e utilização de imagem vão conseguir melhorar pré e pós-operatório. Porque a cirurgia de câncer de reto não é uma cirurgia fácil. É uma cirurgia que tens que ter treinamento, tens que ter possibilidades tecnológicas. E hoje conseguimos melhorar cada vez mais isso. Então, eu creio que utilizamos todas as possibilidades. E eu poderia falar mais. Poderia falar sobre biologia molecular, enfim. Mas isso agora é outro assunto. Eu creio que tecnologia, o que temos hoje, robô, fluorescência, 4K, 3D, Big Data, enfim, temos muitos instrumentos que no passado não tínhamos. É a hora, eu creio, que podemos utilizar essas informações, este data, para saber quando não operar. O professor Angelita já disse, o melhor cirurgião não é aquele que sabe, e sim aquele que sabe quando não fazer a cirurgia. Então, eu creio que a inovação tecnológica vai ajudar a saber quando não fazer, ou se vai fazer, se vai te ajudar. Manejamos um auto hoje com tudo, airbag, ar-condicionado, temos tudo para evitar o quê? Problemas durante uma viagem. Eu creio que é isso. Estas são as inovações que temos agora, que podemos falar, que podemos ter com nós. Uma vez mais, eu queria agradecer, que é muito importante poder falar com vocês. Eu creio que eu poderia falar a noite toda sobre todas as más possibilidades de colon e outras possibilidades, mas eu creio que eu consegui falar sobre tudo que poderia nesta noite. Muitas graças mesmo. É sempre um honor poder compartilhar. Luisito, eu tenho a certeza de que tu poderias falar a noite toda e nós estaríamos mais encantados do que estamos agora. Quando nós começamos esta sessão da Fundação Angelita Habergama, eu estava muito contente porque reunimos amigos de grande experiência, e eu tinha a certeza de que tu charla seria de uma qualidade indiscutível, seria de muitas novidades, seria de muito discernimento.
Entonces, nosotros de la Fundación, todo el team, te agradece mucho por abrilhantar esta sesión de la Fundación. Y para aprendermos un poquito más, yo voy a empezar con los comentarios del doctor Juan Carlos Uriburu y dejaremos la profesora Angelita por último. A pesar de tenemos que ser gentis con las mujeres, siempre, 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 y principalmente con profesora Angelita, pero vamos a empezar con Juan Carlos. Por favor, Juan, sus comentarios. Gracias, Fabio. Muchas gracias por la invitación. También para mí es un honor estar acá comentando la fantástica conferencia de Luis, dirigida por vos, que sos un amigo, y al lado de Angelita, que es todo un honor, ¿no? Así que yo estoy encantado de estar esta noche acá. Y para comentar lo que acaba de decir Luis en forma tan precisa y tan brillante, uno tiene pocas palabras para agregar, ¿no? Pero yo creo que Luis dijo justo hacia dónde vamos, y hacia dónde vamos es hacia la robótica integrada con inteligencia artificial. Y esto es lo que va a ser la gran diferencia en la robótica. Yo creo que la laparoscopía tiene los días contados. Luis ya mostró cómo estamos operando por laparoscopía, y hoy en día estamos operando con pinzas que son rígidas, que no nos dan ninguna información, que tenemos que adoptar nuestro ingenio para hacerlas ergonómicas porque no lo son, y terminamos realmente muy cansados. Yo vengo de operar ahora un paciente con un índice de masa corporal elevado, con un tumor en el ángulo esplénico, que fue una cirugía de 4 horas y media, con una anastomosis intracorpórea, y todo eso lleva a un cansancio físico y mental que si yo tuviese que operar otro caso más, y ya lo pensaría 2 veces, porque a los 55 años ya no tengo la misma resistencia física que tenía hace 20 años, en donde yo podía hacer 2 cirugías de ese tipo seguidas. Y ahí yo creo que Luis también apuntó muy bien, y el cansancio físico es algo que el robot nunca lo ha medido demasiado, y es uno de los datos o es una de las grandes ventajas que la robótica nos da, porque mientras más cansados físicamente estamos, tenemos más deuda de oxígeno, mentalmente no pensamos igual, y eso es algo que no se ha llegado a medir nunca, pero yo creo que es un gran agregado para la cirugía robótica. Y ni hablar cuando podamos agregar todo lo que sea de inteligencia artificial, porque la identificación de los nervios y saber para dónde ir en cada caso en particular va a generar realmente una revolución que yo no sé qué lugar va a tener la cirugía laparoscópica. Yo creo que cuando salgan estos prototipos que están dando vueltas, nosotros en Argentina somos un país pobre, somos mucho más pobres que Brasil, entonces nos cuesta tener robot, y yo hablo desde un lugar que no tengo robot, pero mi intención es que vayamos hacia una cirugía en la que tengamos el alcance a estos nuevos robots que aparentemente van a ser más económicos que el monopolio que existe hoy en día. Entonces, me parece que el futuro es esperanzador, me parece que el futuro es la robótica. Los residentes que hoy se están entrenando con nosotros en cirugía laparoscópica van a vivir ese futuro nuestro como un presente para ellos. Esto, en 10 años, nuestros residentes van a operar otro tipo de cirugía, con otros datos, con otra visión. O sea, nosotros ya pasamos por todo eso que mostró Luis, que operábamos con televisores que no veíamos nada, que no sabíamos en dónde estábamos parados, y una colectomía demoraba 8 horas porque no se veía. Entonces, esta generación que está empezando ahora va a recibir un volumen de tecnología, que es el gran avance de las ciencias ahora, que nos va a dar realmente, yo creo que un cambio importante, no solamente en la evolución oncológica de los pacientes, sino también en la funcionalidad, que esto es algo que todavía no lo terminamos de resolver, que es algo que lo comentó Luis, por supuesto,
pero es algo que todavía no se ha terminado de resolver. Y posiblemente esta nueva generación de robots terminen de mostrarnos eso. Estuvimos hace poquito en Alemania viendo algunas innovaciones tecnológicas con todas estas imágenes fusionadas y todo demás, y realmente es otra cirugía. Así que, bueno, el futuro es fantástico. Yo creo que las generaciones venideras lo van a aprovechar. Así que, bueno, nada más para agregar, Luis. Encantado de escuchar tu magnífica conferencia y te mando un abrazo grande. Patrón, me gustaría dirigirte dos cuestiones importantes. Sí. Tú empezaste tus comentarios hablando de que la laparoscopía tiene sus días contados. Me gustaría que hablase un poquito más de esto. Si tú acreditas mismo que la laparoscopía va a desaparecer o algo como esto. Y la segunda pregunta es, Luis ha tocado en un asunto muy importante, que es a respecto de la preservación neuronal durante la cirugía pélvica, con todos los avances tecnológicos. A pesar de esto, de tenermos mucha visión hoy en día, inclusive con robótica, los estudios comparativos de función intestinal pós-operatória não han demonstrado grandes diferenças entre cirurgia aberta, laparoscopia e robótica. Essas diferenças não existem declaradas e reportadas claramente em la literatura. Como tu explicas que não há esta diferença se o cirurgião percebe uma grande diferença, como Luis ha dito, operando com 3D, operando com magnificação, operando com gran qualidade de visão? O que tu pensas disto? Yo creo que el tigre que mostró Luis todavía le falta crecer y va a terminar de crecer con inteligencia artificial y Big Data. ¿Por qué? Porque la decisión con el robot actual la seguimos tomando nosotros como hombres y nos seguimos equivocando como hombres. La Big Data y la inteligencia artificial va a hacer que tomemos decisiones mucho más certeras, que sepamos correctamente si lo que vamos a seccionar es un nervio o no es un nervio, y muchas veces nuestra mentalidad humana comete el error de creer que es algo y no lo es. ¿Cuántas veces nos ha pasado operando, pensábamos que no era el uréter, seccionamos y sí era el uréter? Bueno, ese tipo de errores se van a terminar con inteligencia artificial, se van a terminar con Big Data y con la fusión de imágenes, porque vamos a tener tanta información en la cirugía que no vamos a necesitar nosotros. Va a ser como manejar un auto automático que vaya guiado con sensores por todos lados. Entonces, la laparoscopía, para ir a tu primer pregunta, la laparoscopía no va a tener cómo competir con esto, salvo que la laparoscopía crezca en tecnología, porque si nosotros pensamos en qué ha crecido la laparoscopía hasta ahora, solamente en la imagen. Lo único que ha cambiado es la cámara. La cámara es mejor y el monitor es mejor, pero las pinzas son las mismas. Los instrumentos son los mismos. La información es la misma que la que teníamos hace 20 o 25 años o los años que sea. No ha cambiado en nada. Y la robótica ha ido un poquito mejor, pero le falta todo esto que se va a venir. Y cuando todo esto venga, la diferencia que va a haber entre un cirujano robótico moderno, no robótico actual, robótico moderno, con el robótico que no tenga toda esta información y la laparoscopía va a ser tan abismal que uno no va a poder optar por cirugía laparoscópica. Por eso te digo, salvo que la laparoscopía sigan avanzando con pinzas que tengan algún tipo de información en la punta, que tengan, no sé, ecografía o sensores o que se puedan articular. O sea, algo más tiene que hacer la cirugía laparoscópica que no sea solamente avanzar en visión, nos tiene que dar información. Y esa información hoy en día no la tenemos ni por robótica ni por laparoscopía. Por eso el salto que va a dar la cirugía con esta información
viene de la mano de la nueva tecnología que es la inteligencia artificial y la Big Data. Esto va a ser la gran diferencia y va a hacer que nos equivoquemos menos como humanos. Por eso yo creo que la laparoscopía tiene los días contados. Perfeito, querido. Agora vamos escuchar a querida professora Angelita, que nos vai trazer comentários sempre brilhantes, interessantes, e nos vai comentar do passado e também do futuro. E principalmente comentar que o curso Ficare estamos a alguns dias do curso que está sendo planeado acá na cidade de São Paulo. Por favor, Angelita, nos comente deste curso também. Seus comentários. Precisa ligar o seu som. Doutora Angelita, precisa ligar o seu som. À esquerda, isso. Perfeito, isso. Ouvindo agora? Sim, perfeito. Então, eu queria apenas dizer que é um prazer enorme para mim estar com vocês. Estar nesta mesa dirigida, coordenada pelo meu sempre querido Fábio Campos. Eu diria a vocês que estão presentes que o Fábio, dentre os inúmeros ex-residentes, discípulos, e hoje um colaborador importante, é um dos mais queridos. Eu sempre digo isso pela competência, pelo caráter do Fábio em tudo que diz respeito à vida, ao ser humano. E eu aqui, é um enorme prazer estar com vocês na América Latina. Estar aqui pela LACP, pela fundação que leva meu nome, que realmente eu até não queria que levasse meu nome, para mim isso é um prazer imenso. E eu queria cumprimentar o Luiz Romagnoli pela excepcional palestra que deu. Nós todos aqui aprendemos muito. E queríamos cumprimentá-lo pelo seu entusiasmo e pela sua aquisição desses conhecimentos. Conhecimento é poder. Cultura gera conhecimento, e conhecimento é poder. Sem conhecimento não há progresso, sem nada. Então, nós estamos etapa por etapa e cada dia nós acumulamos mais conhecimentos. Eu aprendi muito, é a modernidade, mas para se ter um presente bom e um futuro, eu poderia tornar a dizer que eu não acho que a cirurgia laparoscópica vai desaparecer. Assim como não acho que a cirurgia aberta vai desaparecer. O passado nunca desaparece. Se o passado não há presente, muito menos futuro. Então, como é que nós vamos educar hoje um cirurgião que começa no internato e na residência? Ele vai começar por robótica? E se um belo dia tiver uma encrenca, uma lesão numa artéria, ele precisa abrir o doente de urgência. Como é que ele vai abrir? Se ele não sabe nem abrir uma parede. Como é que ele vai fechar a parede? Se ele nunca fechou uma. Então, nada vai acabar, eu acho, na minha opinião. Eu acho que a gente tem que adquirir os conhecimentos, incorporar aqueles que nós já temos, mas continuar fazendo uso do passado. Quantas vezes, ainda hoje, menos, na cirurgia laparoscópica nós temos que abrir? E nós não temos que fazer uma ileostomia para proteger uma costura? Nós não temos que fechar a ileostomia? Nós não temos que fazer incisões para tirar as peças cirúrgicas, que muitas vezes são enormes? Então, a gente precisa aprender a costurar. A gente precisa aprender cirurgia aberta. Então, a cirurgia aberta também não pode desaparecer. Porque, senão, o cirurgião do presente, muito mais do futuro, apesar da inteligência artificial, ele terá complicações. Ele terá complicações pós-operatórias. Ele tem que saber como é que vai reoperar os doentes. E nem sempre uma reoperação poderá ser feita por robótica ou por laparoscópica. Muitas vezes nós vamos ter que abrir. Então, a minha grande dúvida no momento
não é a aquisição do conhecimento da laparoscópica ou da robótica, porque isso passo a passo, com a melhoria dos equipamentos, com a melhoria, com o maior número de empresas fazendo os equipamentos, eles serão de menor custo e serão de melhor poder aquisitivo. Então, o maior número de pessoas poderão fazer tanto a laparoscópica, como já fazem, e mais ainda a robótica. Ainda no Brasil, o Brasil também não é um país rico. Talvez um pouquinho, no momento, um pouquinho melhor que a Argentina. Mas nós temos muitos hospitais que ainda não têm robótica. Já tem a laparoscopia. Então, para chegar na robótica, nós temos que passar na etapa da cirurgia aberta, nós temos que ensinar o aluno, nós temos que ensinar o residente a cirurgia aberta e a laparoscópica, para chegar na robótica. Porque senão o inverso a gente não pode ir para trás. A gente não pode começar pela robótica. Então, eu acho que nós estamos num momento maravilhoso do nosso mundo. Nascer o mais jovem hoje, quem vai nascer daqui para frente, é muito feliz. Eu, desde pequena, costumava dizer para minha mãe, mãe, eu nasci antes do tempo. A senhora eu nasci antes. Por quê? Porque queria ter nascido muito para frente. Porque quem nasceu muito para frente, já desde pequeno é mais aculturado. A criança hoje é mais aculturada. A criança toca botão, a criança clica, a criança mexe no computador. Tudo é muito fácil. Então, nós estamos passando por momentos de somação de conhecimento. Eu vou repetir, conhecimento é poder. Eu, felizmente, nasci numa escola, Faculdade de Medicina da USP, que eu tive muitas oportunidades. Mas, mesmo assim, muita coisa eu fiquei para trás, porque não dá para a gente assimilar tudo em igualdade de condições. Agora eu pergunto, para você que faz robótica, se para a laparoscopia precisa de 40 operações para adquirir o treinamento, para a robótica precisa quantas? Essa é uma pergunta. Eu gostaria que o Luiz, eu o parabenizo de novo. Quantas operações de robótica a gente precisa ficar à vontade para fazer a robótica? Por favor, Luiz. Bom, é difícil falar isso, porque não existe nenhum... Alguns trabalhos falam de números, alguns números de 20, 25, 30, mas depende muito do quanto o cirurgião tem experiência já em cirurgia minimamente invasiva. Da mesma forma que a laparoscopia depende muito de quanto experiência o cirurgião tem em técnica operatória, porque a cirurgia robótica ela é simplesmente um acesso cirúrgico. E a gente tem que pensar que a anatomia continua a mesma. Doutora, a gente treina muitas pessoas em robótica e o que a gente vê é que a gente tem que identificar e treinar cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas elas acham que sabem fazer robótica, mas elas não conseguem, às vezes, fazer uma cirurgia aberta. Então, não existe esse número de falar com 40 cirurgias você ficar mais confortável. Tem pessoas que a tecnologia a gente tenta falar e é difícil assimilar um pouco mais, demora um pouco mais, não existe um número mágico. Tem cirurgiões que com 10 cirurgias robóticas ficam muito confortáveis. Tem cirurgiões que precisam de 30, 40 cirurgias robóticas. Então, a ideia é que, com a inteligência artificial, nós vamos começar a criar freios em que, se o cirurgião vai cometer algum erro, a própria máquina segura para evitar que ele tenha algum erro. Igual um carro em que ele freia quando ele identifica um obstáculo à frente que o motorista não viu, ele freia antes. Então, eu acredito que o futuro, a gente com métricas de treinamento melhor, a gente vai poder dizer, agora o senhor está bom para operar.
agora o senhor não está bom, espere mais um pouco. Ainda, atualmente, eu não consigo responder o número que existe de cirurgia robótica para dizer se o cirurgião está apto ou não. O que criam são números mágicos, mas depende. Essa é uma pergunta que não tem resposta ainda. Claro, mas você é extraordinário. Eu aproveitei muito, eu realmente o parabenizo por isso. Qual é o momento da cirurgia robótica, da cirurgia do reto, do câncer de reto baixo, mais difícil, com a robótica e a inteligência artificial? Porque a robótica depende muito também da inteligência artificial. As duas andam juntas. Sim. O momento mais difícil... Não, porque se não soube a laparoscopia, só teria vantagens da ergonomia. Eu acho, doutor, aqui, o problema principal que a gente identifica os nervos, eles continuam no mesmo lugar. Não mudou. A anatomia não mudou. O problema hoje da cirurgia robótica é que a gente não tem sensibilidade nenhuma. E você vai fazer uma tração excessiva quando você tem um tumor de reto distal e você acaba danificando os nervos se você não tiver experiência. Então, as pessoas... Eu continuo falando que a senhora explicou para a gente sempre que o tumor de reto ele é uma patologia diferente de todas, em que a gente precisa ter treinamento. Não importa se é robótica, laparoscópica, o que você vai fazer. Tem que saber indicar o caso e saber preservar. O que está difícil hoje são inúmeras pessoas achando que sabem operar alguma coisa e a qualidade, porque o paciente ele vai reclamar com você depois. A cirurgia foi linda, mas ele está sem fazer, urinando não está adequadamente, disfunção sexual não preservada, ou você poderia ter evitado uma amputação e aí fazem cirurgias não preservadoras porque não conseguem fazer uma cirurgia distal. Então, eu acho que centros de referência, pessoas com grande volume, são essas pessoas que devem fazer cirurgia para câncer de reto. Muito bom. Luiz, a minha grande paixão dentro da cirurgia foi sempre câncer de reto. Já comecei meu tratamento de cirurgia com câncer de reto. Então, eu fiz uma tese em 1972 sobre retosegundectomia com anastomose colonal, para evitar a colostomia definitiva. E é claro, naquela época a gente não fazia radioquimioterapia. A gente tinha menos complicações funcionais. E operávamos bem, com bons resultados. Mas progressivamente, tão difícil essa cirurgia para os outros aprenderem, que progressivamente eu achei ainda melhor não ter que operar o câncer de reto. E por isso veio o Watch and Wait. Eu gosto tanto de operar câncer de reto, é a minha paixão, que eu prefiro que ele não seja operado. E hoje em dia, como a gente faz a radioquimioterapia de rotina, praticamente, no tumor do reto distal, porque por esse que eu sou apaixonada, porque do reto alto é como de cólon, por esse que é difícil, eu sou muito apaixonada, então esse é melhor de não operar. Então vem o Watch and Wait. Então, quando entra um gordo, aquelas gordas, ou muito caquético, desnutrido, quando eu abro a porta do meu consultório, eu peço a Deus que a radioquimioterapia seja bem sucedida. Que a gente divido com a Nair, que está aqui. Nair, tomara que dê a resposta completa. Porque qualquer abordagem aberta, laparoscópica ou robótica, depois da radioquimioterapia, a gente não vai se dar muito bem. As complicações funcionais vão ocorrer. Porque, professora, me gustaría saber cómo tú hablas con los enfermos a respecto de las complicaciones funcionales, porque los enfermos piensan que no, yo tengo una anastomosis, entonces yo estoy ok. ¿Cómo tú hablas de esses acontecimentos pós-operatórios com os enfermos? Você está perguntando para quem? Para a senhora. Para mim? Quando eu falo para o doente? Sim. Como é que eu transmito isso para o doente? Sim. Eu converso bem com os doentes. Os doentes precisam ser
devidamente informados de tudo e cada vez mais. Eles precisam saber que mesmo bem capuchada, a gente, depois, então, de uma radioquimioterapia e uma anastomose baixa, depois que se fecha a endostomia, haverá obrigatoriamente disfunção e que eles vão passar uns tempos para se adaptar, para diminuir, para melhorar a continência. Não falando sobre as alterações sexuais, que é claro que a identificação dos plexos nervosos pela laparoscópica ou pela robótica, melhor, a gente está tendo cada vez menor incidência de complicações funcionais. Mas, Fábio, nós já tínhamos pouco, mesmo na cirurgia aberta, porque a gente sempre prestou atenção nos nervos. E é claro que se vê melhor com a cirurgia laparoscópica e robótica, mas é muito ruim. Eu estive num congresso, numa aula, em que o cirurgião que faz robótica, em plena mesa de câncer de reto, disse: eu, até descobrir a robótica, eu operava muito mal meus doentes com câncer de reto, porque eu não via nada. Eu tive que levantar e falar: pobres doentes seus. Que infelicidade. Provavelmente no futuro também não serão bem-sucedidos. Então, ânimo. E a gente, como cirurgião, sabe que as complicações funcionais, as deficiências de anastomose vão existir, mesmo com robótica e com inteligência artificial. Haverão doentes que acabarão no câncer de reto baixo, tendo uma colostomia definitiva. E a gente vai continuar sofrendo. Enquanto nós não tivermos protocolos de radioquimioterapia tão eficazes que acabem o câncer de reto, que nenhum precisa ser operado. E é por isso que eu estou insistindo cada vez mais em que façamos protocolos que dê maior número de cura para os doentes. Certamente, muito bom. Luiz, para nós finalizarmos, me gostaria perguntar sua experiência com a utilização de verde-indocianina para iluminar o ureter, porque isto era um sonho de los cirujanos. Utilizamos muitas vezes catéteres que lesavam o ureter para tratamento de câncer avançado, para tratamento de diverticulites, pero esta ideia de utilizar com o verde-indocianina é muito nova. Tu poderias compartilhar sua experiência com essa? Sim, sim. Na verdade, o que utilizamos é isto. Utilizamos um catéter, como se fosse uma ureteroscopia. Este catéter, que é um doble J, o que hacemos é infusão de indocianina no ureter e sacamos o catéter. E isto, a indocianina, a fluorescência, se vai se continuar no ureter, que fica parado lá. E com a câmera, quando se hacemos o infrarrojo, se consegue identificar o ureter, porque a indocianina não se tem extração por via urinária, e sim por via hepática. Então, a fluoresceína, sim, mas a indocianina, não. Então, utilizamos esse catéter, é muito tranquilo, colocamos ao verde, sacamos o catéter, é listo. Você está pronto para identificar o ureter o tempo todo. Então, é uma manobra fácil. Utilizamos, não é rotina, mas quando utilizamos, quando temos tumores de cólon que estão muito cerca do ureter, com uma massa tumoral, ou diverticulites, que não se consegue identificar muito porque está inflamado, utilizamos esta técnica, é boa assim também. Grande ideia. Patrão e Angelita, me gostaria de perguntar se tu tens algum outro comentário para fazer neste momento. Não, eu gostaria de falar do Ficare. Eu gostaria de vê-los aqui no Ficare. O Ficare é um concurso muito gostoso,
que é uma oportunidade que a gente tem de encontrar nossos amigos da América Latina toda. Então, para nós é um grande prazer organizar o Ficare. E este ano teremos, como já não tivemos em ano passado, teremos um ambiente muito cordial e saudoso dos congressistas que estão realmente com vontade de uns encontrar os outros. Teremos convidados importantes e eu acho que nós vamos aproveitar muito. Eu gostaria de tê-los aqui. E se vocês estiverem aqui, no domingo, vai ter uma sessão à tarde, que vai ser uma sessão de discussão de casos, e para os que estão aqui e que virão aqui, eu gostaríamos, Gama e eu, de recebê-los em casa para um encontro em casa, depois do encontro que será patrocinado pela Meditronic durante a tarde do domingo. Muito bom, doutora. Muito obrigado pelo convite. Patrão? E para recebê-los. Bueno, yo simplemente agradecerles de nuevo este placer de poder estar acá, escucharla a la profesora Angelita, y bueno, y la vamos a ver ahora en Ficare, porque vamos casi todos los argentinos para allá, así que ahí la vamos a ver. Y cerrar diciendo simplemente que el futuro que tiene la cirugía ahora hacia adelante es asombroso, ¿no? Y a mí me gusta pensar que siempre vamos a ir un paso más adelante, y como mostraba Luis en la época que previo a Bill Hill la cirugía del cáncer de recto era otra, y no nos imaginábamos o no se imaginaban esos cirujanos que hoy íbamos a estar hablando de robótica y de inteligencia artificial y de preservación de órgano. Nadie en esa época hubiese imaginado que alguien de Brasil iba a diseñar una terapéutica para no operar el cáncer de recto, o que Luis en Barretos iba a estar operando cáncer de recto con robot. Entonces, yo creo que estamos en un momento extraordinario de la ciencia, que hay que tenerle mucha confianza al progreso, que el progreso va a hacer que tengamos menos tasa de complicaciones, que tengamos menos problemas funcionales. Así que yo creo que, bueno, nada, esta sesión ha sido fantástica, el tema elegido ha sido muy, muy grato poderlo discutir, y bueno, un placer enorme de estar con ustedes. Buenas palabras, patrón. Entonces, me gustaría agradecerlo por estar acá hoy conosco, y también a Ana Angelita por su presencia, que siempre trae una luz muy blanca, muy brillante para todos los eventos científicos de ALACP, de la Fundación, de la Sociedad Brasileña de Coloproctología, en todos los eventos en que Angelita participa en todo el mundo. Luis, muchas gracias por una excelente conferencia, una excelente charla, muy bien hecha, muy bien planeada. Tú has mostrado su experiencia, una experiencia real que no es común de muchas personas tenerem tanta experiencia tecnológica cuanto tú tienes. Y también conocimiento sobre el asunto. Para aquellos que conviven con usted, saben cuánto operas muy bien. Tú has hecho inúmeras demostraciones quirúrgicas en el IRCAD de Río, en el IRCAD de Barretos, que tenemos mucho placer de aprender contigo, con Armando, con Denadai, con Luis Carlos Vera, con todo el time de IRCAD. Entonces, yo, en nombre de la Fundación Angelita Haber-Gama, nosotros te agradecemos mucho por esta contribución. Gracias. Quería agradecer a todos, desejar a todos un grande final de año. Nosotros ainda estamos planeando para ver si haremos alguna otra sesión de la Fundación hasta el final de año, pero aprovecho la oportunidad para invitarlos nuevamente para virem a Brasil para el Ficare. Cerca de pocos días estaremos realizando con Angelita este evento acá en Brasil, y desear a todos un gran final de año. Gracias a todos. Prazer en verlos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Luego. Gracias para todos. Gracias. Tchau, Luiz.
Tchau. Muito obrigada.